Fala investidor, hoje vamos falar de um dos gigantes do setor de shoppings, o HGBS11. Muita gente está de olho no setor agora, e a pergunta que não quer calar, com o preço atual da cota, o HGBS11 é uma oportunidade imperdível ou tem algum risco escondido que ninguém está te contando? Fica comigo até o final porque vou abrir os números e te mostrar se vale a pena ter esse fundo na carteira hoje. O HGBS11 está no valor de R$ 19,75, com dividendo de 9,5% e um PVP de 0,96, 4% de desconto. E sua liquidez média diária está de quase 5 milhões. Descendo aqui mais embaixo, podemos ver que seu valor patrimonial é de 2,6 bilhões e seu número de cotistas é 174.267. Indo aqui para o relatório, podemos ver os principais destaques, como da 11ª emissão de cotas, que finalizou no dia 29 de abril de 2026 e teve um total de 15.222.000 novas cotas emitidas, e foi captado um montante de 310 milhões. E com isso, o fundo ficou com um patrimonial de 3 bilhões. E também podemos ver a aquisição da participação adicional no Shopping Parque Dom Pedro, que no dia 30 de abril de 2026, a Rede anunciou no fato relevante a aquisição da participação indireta de 14% do Shopping Parque Dom Pedro, com um montante total de 401 milhões. E com a conclusão destas aquisições, o fundo passou a deter uma participação indireta consolidada de 21,7% no imóvel. E o Parque Dom Pedro tornou-se o principal ativo do fundo, passando a representar 19% da carteira de ativos estratégicos. Descendo mais aqui, podemos ver a alienação de 19% do Shopping Jardim Sul, que no dia 30 de março de 2026, a Rede comunicou aos cotistas, via fato relevante, que foi assinado um MOL para a alienação de 19% do Shopping Jardim Sul, pelo preço de 128 milhões, com pagamento dividido em 4 parcelas, sendo 60% do preço a ser recebido na data de fechamento da operação e 20% em 12 meses, e 20% em 18 meses do fechamento, e que caso a transação seja efetivada conforme previsto, o ganho de capital gerado pela venda representa um lucro não recorrente de aproximadamente 12 centavos por cota, impactando positivamente o resultado caixa do fundo ao longo do recebimento das parcelas. E também teve a alienação de 18% do Freshonlet Novo Hamburgo, pelo preço de 63 milhões, com pagamentos divididos em 5 parcelas, que uma vez efetivada a transação, gerará um lucro não recorrente de aproximadamente 48 milhões, ou equivalente a 37 centavos por cota, impactando positivamente o resultado do caixa do fundo. Com isso, 37 centavos por cota dessa alienação e 12 centavos por cota da alienação aí anterior que nós vimos, vai dar aí um total de 49 centavos por cota de lucro não recorrente, a ser distribuído aí conforme for recebendo as parcelas. Descendo mais aqui, podemos ver as vendas por metro quadrado. Nessa parte das vendas, ele teve um crescimento de 5,1% versus março de 2025. E, levando em conta o acumulado de 2026, as vendas apresentam um crescimento de 4,6% em comparação ao mesmo período de 2025. E que em março, o fundo encerrou com 4,7% da BL vaga, versus 4,1% em fevereiro e 4,8% em março de 2025. E o lucro operacional, o NOI por metro quadrado, em março foi de 85,7 por metro quadrado, com um crescimento de 9,9% versus março de 2025, e no acumulado do ano de 2026, o indicador apresentou um crescimento de 5,8% em comparação ao mesmo período de 2025. E para quem quiser mais detalhes, tem aqui todos os detalhes das suas operações aí, dos seus shoppings, como a porcentagem da carteira, a participação, a BL, vacância e tudo mais. Só vocês dar uma olhadinha aí no relatório. Descendo mais aqui, podemos ver a DRE do fundo. De receita imobiliária, ele teve 22.740.000. De outras receitas, ele teve 1.151.000. O total de despesa foi de 5.986.000. Sendo assim, um resultado operacional de 17.905.000, com um lucro operacional de 4.602.000. Sendo assim, o HGBS11 teve um resultado de 22.507.000, que foi os 17,4 centavos por cota, e distribuiu 21.952.000, que foi os 17 centavos por cota. Aqui embaixo podemos ver a diversificação da carteira de ativos, que 72% dos ativos dele é imóveis e 24% é em FIIs. Aqui podemos ver a diversificação por região, sendo 88% em São Paulo, Tocantins 6%, Santa Catarina 3% e por aí em diante. E a quantidade de ativos por participação, ele tem 3 ativos com participação minoritária e 7 ativos com participação majoritária. E aqui podemos ver a alavancagem do fundo, que hoje em dia ele está com 19,4% de alavancagem. Aqui podemos ver também seus CRIs e algumas informações dele. E mais aqui embaixo, o fluxo de pagamento do fundo. Vamos ver aí o fluxo de 2026, 2027, 2028 em diante.
Descendo mais aqui, podemos ver algumas informações de cada shopping aí individualmente. Como, por exemplo, o Shopping Jardim Sul, que tem, por exemplo, informações de qual a participação, qual a BN total, qual a operação, a inauguração, o operador. Temos aqui também o endereço, a foto da fachada, a foto dentro do imóvel. Além disso, tem mais algumas informações, como as vendas por metro quadrado, o fluxo de veículo, a inadimplência líquida e a vacância. Tudo isso de cada shopping aí individualmente. Se você quiser, é só ir aí no último relatório e dar uma olhada em todas essas informações. Em resumo, o HGBS11 continua sendo uma das opções mais sólidas para quem busca exposição ao setor de shoppings, com um portfólio maduro e bem localizado. Ele pode não ser o que mais cresce em dividendos no curto prazo, mas a segurança que ele entrega é difícil de bater. Mas lembrando que não é recomendação nem de compra e nem de venda, mas sim um estudo técnico para te ajudar a decidir. Mas agora eu quero saber de você. O HGBS11 já faz parte da sua estratégia de diversificação ou você prefere outros como o XPML11 ou o MOL11? Comenta aqui embaixo shopping se você chegou até o final e vamos trocar uma ideia nos comentários. E para quem chegou até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e por hoje é isso. Fui!